Entendeu? Agora, você acha que essas histórias, os versículos, esses ensinamentos, eles foram feitos para justificar esses abusos e esses controles? Ou isso foi usado por pessoas más? Minha pergunta é, a religião é algo intrinsecamente ruim e feito para controlar massas e pessoas? Eu acredito que não. Eu acredito que a religião, ela surge do desejo do homem, do ser humano, né? De entender a sua existência. Quem sou eu? Para onde vou? Eu acredito que a religião, ela surge desta pergunta. Só que, dentro da construção dela, ela vai se dogmatizando, ela vai criando estrutura hierárquica, e aí as pessoas vão usando disso e vão perdendo a verdadeira essência do que é você ser um ser religioso. Então eu não sou contra a religião, eu falo sempre, religião é positivo. Por exemplo, eu tô perdido no mundo das drogas, né? Tô morando na rua, uma pessoa que vive na Cracolândia, aí vai lá um pastor que tem um ministério, ele toca o coração daquela pessoa, consegue resgatar através da religião e da fé aquela pessoa, e aquela pessoa sai dessa vida e começa a ver, isso é bom, é positivo. A religião não tá resgatando aquela pessoa. Agora o que eu falo é contra o fundamentalismo. Então eu acho que a religião, ela nasce dessa pergunta do ser humano, de querer entender quem ele é e para onde ele vai, o que ele tá fazendo nesse universo. Só que a partir do caminho que vai sendo construído, ela vai... essa dogmatização, essa hierarquia, ela vai se sistematizando, ela meio que se descola da espiritualidade, que é a essência, e aí eu acho que é aí que ela se perde, que ela se torna fundamentalista, porque aí a minha é a certa, o jeito que eu penso é o certo, o resto do mundo tá errado. Então eu acho que esse é o grande perigo da religião, o fundamentalismo. Mas, por exemplo, essa frase que você citou agora da mulher que edifica o lar. Sim. Tem como interpretar essa frase de uma maneira positiva? Porque ela parece ser bem controladora. Ela é bem controladora, mas ela vem do quê? De séculos de história, onde a mulher era condicionada lá. A Bíblia, se a gente for pegar o contexto histórico da Bíblia, porque aí eu sempre falo também, as pessoas falam assim, fulano pega a Bíblia. A Bíblia, você pode ler ela no contexto histórico, você pode ler ela com um olhar espiritual, que é teológico, e você pode também olhar culturalmente, né? Estruturalmente. Então, quando que ela foi escrita? Há séculos atrás, onde a mulher era totalmente condicionada. Então a mulher edifica a casa. O que é edificar a casa? É cuidar, para eles era cuidar da casa, do lar, do marido. Hoje se interpreta de outra forma. Então eu vejo que sim, é uma frase muito problemática, mas ela é usada dentro da religião para justificar situações. Agora a mulher, ela edifica a casa? Sim, é positivo uma mãe que cuida dos seus filhos, cuida do seu marido, cuida da sua casa? É lindo. Desde que ela esteja feliz fazendo isso. Mas se ela quiser viver de outra forma e fazer de outra forma, ela também pode. Então acho que o perigo tá nisso, nessa radicalização. Agora que a frase é problemática, ela foi construída num contexto onde a mulher era totalmente... Então, porque essa frase ela pode ser usada também pra calar uma mulher que esteja sofrendo abuso, por exemplo. Sim, mas ela é usada. Por exemplo, quando a mulher chega e fala, meu marido me bate. Você tem que orar por ele. Vamos pegar um exemplo católico. Santa Rita de Cássia, que todo mundo conhece. Santa Rita de Cássia sofria violência doméstica. Ela era casada, o marido dela batia nela todos os dias. O que aconteceu? Aí ela orava pra ele pela conversão dele. E aí, de repente, ele mudou e ele foi assassinado. E aí, o que ela fez? Os filhos que ela tinha estavam revoltados e queriam vingar a morte do pai. Aí ela pegou, pediu pra Deus que se fosse pros filhos se tornarem assassinos, que Deus levasse eles. E aí, os filhos dela morreram. E o que ela fez? Ela entrou no convento e se tornou freira. Ela sofria violência doméstica e todo mundo acha lindo o exemplo dela de ter orado pela conversão do marido. Ninguém fala, ela deveria ter falado não contra tudo isso. Entendeu? Então isso é normalizado. E dentro da igreja se usa muito. Hoje já tem um outro debate. Mas isso não é só na igreja, isso é na sociedade, né? Porque a mulher, ela é muito condicionada na sociedade. Hoje a gente tem Lei Maria da Penha. Mas antigamente não, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Antigamente os homens podiam assassinar suas mulheres para justificar a honra. Existia uma lei do século XX que dava o direito do homem matar a mulher caso ela o traísse, porque ele estava lavando a honra dele. Então a mulher, ela sempre foi subjugada. E hoje, quando a gente luta contra tudo isso, aí vem o quê? Vem os conservadores, né? Que falam, olha, as feministas, olha, as mulheres não querem mais ocupar o seu papel, né? Até teve uma fala problemática do Frei, né? Famoso, que é um dos que eu falo sobre ele, que é da mesma congregação que eu. Que ele falou que a mulher quer sempre mais. Ela não quer as coisas normais de mulher.
E aí gerou maior polêmica. E ele pegou a palavra do Gênesis para dizer que a mulher é auxiliar do homem, que Deus fez a mulher para ser auxiliar do homem. Então ele interpretou a Bíblia ao pé da letra, né? Anacronicamente. Qual é a frase ou versículo, ensinamento que é mais usado para controlar? Você tem algum exemplo? Para controlar? Ai, são tantos. São tantos. É que é difícil agora. Por exemplo, esse de Gênesis, né? Quando conta a história da criação. Que coloca a mulher realmente como auxiliar. Deus fez o homem e viu que ele estava só. E aí Deus criou a mulher à sua imagem e semelhança. E aí Deus pegou e fez a mulher da costela de Adão. Então olha só, a primeira criação de Deus foi o homem. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo agora, né? A gente olhando para o mundo. Não se fala muito sobre mudança climática, fala sobre transformação do meio ambiente. Aí a igreja tem uma campanha na Quaresma que chama Campanha da Fraternidade. Isso é os bispos do Brasil que faz todo ano. Isso tem muitos anos, a CNBB. E o tema desse ano é ecologia integral. E aí esses radicalistas estão contra, porque eles falaram assim que a igreja é feita para salvar almas que estão queimando no inferno e não para salvar árvores que estão sendo queimadas. E aí o que eles justificam? Eles pegam Gênesis e falam que Deus criou o mundo e deu para o homem, para que o homem reinasse sobre todas as criaturas. Então, quando tá falando, por exemplo, de ecologia, de transformação do mundo, eles não aceitam. Por quê? Porque o homem, ele está acima de tudo. Então, isso é uma forma de controle. São várias questões. O patriarcado, que é essa daí da mulher, a mulher que edifica a casa, a mulher que é auxiliar. Por exemplo, na Bíblia fala que você pode apedrejar, que você pode matar, se você pega o Antigo Testamento. Você pode matar, olho por olho, dente por dente no Antigo Testamento. Então, são vários versículos. É que você tem que estudar a Bíblia e entender ela. Uhum. Mas ela vem de um contexto de opressão. Mas lá dentro do convento, tinha algum ensinamento que era o mais usado para paralisar revoltas, entre aspas, ou era mais esse negócio de você tem que sofrer mesmo porque Deus Uma das quer frases isso? Que eram bem condicionadas, mas não era bíblica. Falava assim, quem obedece nunca erra. Então, se você tinha uma ordem ou mandavam você fazer alguma coisa que você não queria, falava quem obedece nunca erra. Então, faça isso. Mesmo que seja uma coisa errada. Você não é errado, porque você está obedecendo. Quem é errado, quem mandou. Então, isso pra mim era uma frase assim que era muito condicionante. Porque assim, o que você ia falar contra isso? Quem obedece nunca erra. Pô, mas minha consciência tá dizendo que eu não devo fazer isso. Mas quem obedece nunca erra. Então isso é uma frase muito usada na vida religiosa. Que tipo de coisa era? Por exemplo, não conversa com aquela irmã. Por exemplo, falavam pras irmãs, não conversa com a Bruna porque ela é uma má influência. Mas o que Jesus falou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas eu gosto da Bruna, eu acho ela uma pessoa boa, eu não penso isso dela. Mas a madre mandou eu não chegar perto dela, eu não conversar com ela, eu desprezar ela, porque a madre fazia isso. Então, pra mim, isso é uma atitude completamente errada. Mas quem obedece nunca erra, eu tô obedecendo. Então, eram em tudo, em todas as atitudes. A madre, ela tinha essas atitudes, as irmãs, elas tinham essas atitudes de separar as pessoas, de julgar as pessoas. Era assim, era muito complicado. No dia a dia, condicionamento, sabe? Eu não aceitava muitas coisas ali dentro. Da hierarquia, principalmente a hierarquia. Eu não aceitava que uma postulante bebesse um refrigerante de baixa qualidade enquanto as perpétuas bebiam Coca-Cola. Aceitava. Em algum momento você... Na verdade, em qual momento você percebeu que ali dentro estava acontecendo coisas que Jesus não aprovaria? Desde o primeiro momento, como eu falei pra você, eu sempre me incomodei. Só que eu tinha aquela ideia. Tinha uma frase também, o santo não se escandaliza. Se você está se escandalizando por uma atitude de uma freira, porque você não é santa. Porque Santa Teresa dizia, um santo não se escandaliza. E se você tá vendo que ela tá fazendo errado, então dê você o melhor exemplo. Seja você o bem para que ela aprenda. Então tinha tudo isso. Mas desde o início, porque eu via... Tinha uma irmã, por exemplo, né? A gente morava... era aspirante, postulante, morava numa comunidade, virava a esquina, era o conventão. E a gente tinha que andar de duas em duas. E essa irmã, ela fazia tratamento, ela tinha um problema na coluna, ela tinha que ir no médico. E sempre me mandavam ser companhia dela. Eu era companhia dela. Eu tinha que carregar a mochila dela, tinha que fazer tudo por ela. Quando chegava no conventão, em vez dela dar um jeito de eu ir embora pra minha casa, porque eu não podia ir embora sozinha, alguém tinha que vir me buscar.
Ela me deixava plantada lá embaixo, esperando até que surgisse alguém que pudesse, que estivesse passando por ali e me levasse embora para casa. Ela fazia isso comigo. E eu era a postulante aspirante. Eu pensava, por que essa irmã faz isso comigo? Por que eu tenho que carregar a mochila dela? Por que eu tenho que carregar as coisas dela? Ela era uma folgada. Ela não se importava comigo. As meninas, a gente buscava água, né? Naqueles galão pesado. Fazia as meninas carregar, assim, ó, no braço de uma comunidade para outra. A Jaque também era freira, ela era motorista, né? Aí ela pegava e falava, não, vocês não vão carregar, que a gente era do mesmo grupo. A gente vai colocar no carro e vai levar. Enquanto as formadoras faziam carregar. Então, assim, trabalhava sem parar. A gente não tinha descanso. A gente trabalhava de segunda a segunda, a gente não tinha lazer. Na hora do recreio, que era um horário de intervalo depois do almoço, a gente tinha que estar trabalhando manualmente, fazendo crochê, fazendo bordado, alguma coisa. A gente não podia sentar simplesmente. A gente não podia se abanar se tivesse calor, não podia tomar água gelada, não podia sentar de perna esticada, sempre de perna cruzada. Não podia andar e balançar o braço. Quando saía na rua, tinha que colocar a mão por debaixo do cinto, do escapulário, rezando o terço de cabeça baixa. E se não fizesse isso, acontecia o quê? A Mati chamava atenção. Quando ela tava passando na rua de carro e ela via, ela falava, para de balançar esse braço. Chamava atenção, a gente era corrigido. E se insistisse, acontecia alguma punição mais severa? Não mais severa, mas sempre aquela humilhação, né? Aquela punição pública. Aí a sua formadora já olhava você como uma pessoa desobediente. Aí se ela falasse que você era desobediente, provavelmente você não ia ser aprovada pra subir de fase. Essas coisas aí impediam você de subir de fase.